Deixa eu ver se vai notificar. Senão tá plano ali no tempo. Notificou. Opa, não tá agora esperto. Rodrigo Maia entrou. Aqui não entrou, não. Não, mas é porque ele não cumprimenta. Tá aqui, Rodrigo Maia está assistindo. Ah, tá. Então, que ele tá bem. Eu não tenho essa forma de. Bom, o João Carlos, boa Não. noite. A gente sabe que tá. Mas o Rodrigo Maia Bom, também sei. Agora que nós A estamos com Jussara uma. também. Nós estamos com uma técnica agora moderna. Então já vamos começar mostrando logo essa mulher de Wilderford. Wilderford. Vênus de Wilderford. Agora vê, ó, nós estamos aí com a. Acho que muita gente deve conhecer isso. Né? Eu não sei qual é a cultura de cada um, não sei. Mas isso aí é famosa, essa mulher com esse peitão aí. Gordinha. Né? Aquele cabelo que não se vê a cabeça, esquisito. Bom, sobre isso aí que ele tem que falar. Primeiro que é o foco disso aí, que você viu, o símbolo da fertilidade. Né? Então, antes de... Porque isso aqui é de 25 mil antes de Cristo. Aqui no lugar que eu olhei na Wikipédia, quando eu fui pegar a imagem, fala que é de entre 28 mil a 25 mil antes de Cristo. Aí, essas coisas... 3 mil anos... eu não acredito nessas coisas. Lá no passado é muita... Esse carbono aí. Carbono. Mais ou menos, né? Mais ou menos. É para quebrar um galho. Agora, antes desse 28, 25, sei lá o quê, mil antes, tivemos 40 mil antes de Cristo, nós tivemos o chamado Homem-Leão, da caverna na Alemanha, nem sei falar essa palavra aqui, é esculpido em marfim de mamute. 40 mil a 35 mil, antes ainda, a mais antiga estatueta de Vênus conhecido é a Vênus de Hohlefels, em marfim, é deixada em uma caverna no sul da Alemanha. Olha só, né? Nós tivemos 29 mil a 25 mil a.C., é feita a Vênus São Vênus, geralmente é isso. Tony Vestonis, na Morávia, mais conhecido artefato de cerâmica conhecido. Agora, depois dessa de 25 mil anos, quando 23 mil, por exemplo, antes de Cristo, então é depois, né? Em marfim, a Vênus de outra Vênus, na França, está entre as primeiras representações conhecidas do rosto humano. Hein? 6 mil a.C., a mulher sentada, né, na Turquia, uma estatueta em terracota retrata o que se acredita ser uma deusa-mãe. Aí já é uma deusa-mãe. Porque é mesmo essa daqui que nós temos, essa mulher de Wilderford, né? Ela não é uma deusa, não é considerada uma deusa, não. Entendeu? Bom. Cadê da Alemanha? Vênus de Holley. Da Alemanha? Não é da Alemanha? A mais antiga que você fala ou mais ou menos? Não, a de marfim, do mamute, não sei o que. Vênus. É Hohlefels. Eu queria saber como é que escreve. Esses nomes são muito complicados. Às vezes eu acho que até omito o nome, porque não adianta. Esse cara que só tem consoante, como é que a gente vai trabalhar com isso para falar? A gente não está por... Nós somos cheios de vogal, pô. Pessoas cheias de consoante, pô. Como é que é? CWV, pô. Não é... Como é que eu vou falar esse negócio? Não tenho nem ideia, pô. Bom, é impossível saber quando ou por que a primeira peça de arte foi criada. Olha só, então, fique todo mundo tranquilo aí. É impossível, ele não falou que é difícil, não. É impossível saber quando ou por que a primeira peça de arte foi criada. Aqui, ó. Vou mostrar aí, ó. A Vênus de Hohlefeld. Tá sem cabeça aqui, é isso?
É porque ela foi esculpida numa peça de marfim, não é? Eles gostam de mostrar a genitália, aqueles peitão, eles É. adoram esse negócio. Agora, por que isso? Eu não sei. Não, isso é o que sobrou, né? É porque eu não sei não, é o que dizem, né? A interpretação que se dá é que eles é assim, Aqui tá melhor para mim. né? Aí tá melhor. Então, assim mesmo melhor, mas não se entende direito. Ah, dá para ver o corpo, Porque assim, né? Você pensa o seguinte, que é uma coisa de marfim, né? você De pensa o seguinte, elefantes. na minha visão é essa. A pessoa vai, pensa aqueles antigão, né? Não pensa da gente, não, pensa no antigão. Cara. Aí ele precisa comer, né? Precisa se alimentar, não é isso? Precisa sobreviver. Aí o que acontece? Ele, ele até, no início, ele é coletor, caçador, não é isso que ele tem que fazer? Então ele tem que começar a andar para as coisas. Ele sabe que se ficar num lugar, imagino eu, né? Como é que é assim? Se ele ficou lá, tirou todas as laranjas do local, sei lá que fruta que ele tinha, que ele comia. Aí comeu aquilo Acabou, vai tudo. embora. Aí, uma maneira de pensar seria o seguinte, né? Vou ficar esperando que amanhã vai ter de novo. Pô, cara. Ou então, mesmo a pessoa que planta hoje, depois da agricultura, plantar, né? Aí pronto, já quer comer no dia seguinte. As coisas não são assim. Então eles começaram a ver, e tinham que agradecer muito, né? E aí associaram, a meu ver, duas coisas. Porque eles necessitavam das coisas que, que oferecia, né? Alimentação. Eu guardo a relação ao mesmo tempo que precisa de reprodução, tanto a reprodução da natureza quanto a reprodução da espécie humana. Quer dizer. Então, a meu ver, eles associaram, e já li uma vez que eles teve dificuldade de saber como é que nascia, como é que a mulher ficava grávida, entendeu? Quer dizer, deve ser umas loucuras, né? Porque até associar uma causa e efeito com uma coisa tem com a outra, mas de qualquer maneira, eu acho que teve um momento que as pessoas começaram a pensar assim, poxa, quando entenderam a questão da sexualidade como reprodução e o alimento como a natureza, então começaram a associar a mãe, que é ela que reproduzia, com a É, natureza. Então, ficou essa situação, quer dizer, então eles começaram a retratar essas figuras aí, femininas. né? Mas é uma figura que você vê, eles retratam a parte sexual das pessoas. Porque é a sexualidade que eles estão querendo Uhum, realçar. Eles não estavam interessados se a pessoa era bonita, não era estética, era outra coisa, uhum. entendeu? É essa a visão que eu tenho, né? De leitura e de pensamento, né? Tal. Bom, então é possível saber quando ou por que a primeira peça de arte foi criada. Nossos distantes ancestrais começaram a produzir ferramentas e armas de pedra há pelo menos 2,5 milhões de anos, mas artefatos sem uma função prática óbvia surgiram mais tarde na história humana. Ó, conchas coloridas, atadas em colares. Isso aí não é arma, isso não é nada, isso é um adorno. Né? Uhum. Isso datam de aproximadamente de 80 mil antes de Cristo. Devia ser coisa de mulherzinha, né? Adora botar. Não, o homem, aqueles homens das cavernas tinham às vezes uns cordões, Gente, umas coisas, coraçãozinho. né? Ninguém é perfeito. Bom, enquanto as primeiras pinturas rupestres Verdade. foram feitas por pessoas que viveram há cerca de 40 mil anos antes. As pinturas rupestres. Né? Então você vê, se a gente for começar a falar, só aqui você já mostrou as três vendas. É. Não dá tempo para fazer esse negócio todo. Né? A gente está dando um passeio e a gente vai entendendo. Bom, a primeira representação hábil da forma humana apareceu por volta de 40 mil a 30 mil a.C., no início do período paleolítico, né? Superior. Né? Neolítico já é mais sofisticado, mas o paleolítico, com pedra lascada, esse negócio assim. Depois o outro é que foi tratando a pedra, arredondando, fazendo instrumentos. Quando ferramentas e técnicas mais sofisticadas permitiram que esculturas figurativas fossem esculpidas em pedra, argila, osso e marfim.
Centenas de pequenas estatuetas, a maioria datada de cerca de 30.000 a 22.000 a.C., e quase todas representando a forma feminina, foram encontradas em grandes sítios arqueológicos pela Europa, em abrigos, cavernas e cemitérios dos humanos primitivos. Há uma interpretação, né, que eu acho que consta até aqui, quer dizer, consta que às vezes era como se fosse fazia um pequeno de propósito, como se fosse assim como a gente tem o colar, a medalha Da da luz divina, né, como se fosse assim, um talismã, entendeu? Ou alguma coisa semelhante a isso. Bom, quando os primeiros poucos exemplos de estatuetas foram descobertos no século XIX, olha quanto tempo levou, né? Adquiriam a alcunha de Vênus. Por quê? Uma referência irônica ao recato idealizado das imagens clássicas da deusa romana do amor, da beleza e da fertilidade. Então se associa aí, porque chama de Vênus. Estão fazendo uma associação com isso. Né? Porque, por sua vez, tem que se ver por que também associam Vênus com. Olha quanta coisa tem que fazer. Daqui a pouco tem que associar o Vênus, o planeta. É muita loucura, cara. É muita coisa para chegar, né? Porque era muita ligação dos astros com o que eles queriam aqui na Terra. Então, se quisesse assim achar o que Vênus é realmente uma das mais bonitas que tem ali das estrelas, né? Porque ela fica brilhante, aparece. Então, associaram logo a deusa, né? Tal. Bom, as figuras não são nada castas. Na verdade, enfatizam os aspectos sexuais da anatomia feminina. Sempre nuas ou pouco vestidas, elas apresentam seios extremamente aumentados. Por que razão, né? Tem que ver. Porque o seio amamenta, é né? uma amamentação. É alimentação. Então, um seio farto desse não vai faltar leite para a criança, entendeu? Barrigas ináticas gigantescas, que se afunilam na direção da cabeça e das pernas, genitália exagerada, isso a gente vê, e ausência de pés e mãos. Muitos também não têm nem rosto. Como essa daqui, essa venda. Bom, então 2 pontos para a gente tocar, que seria um símbolo de fertilidade e sobre o propósito disso aí. O símbolo de fertilidade é o seguinte. Talvez a mais famosa de todas seja a chamada Vênus de Ile-de-Fort, uma estatueta esculpida em calcário encontrada em 1908, pelo arqueólogo. Aí é um nome complicado, né? Acho que a gente pode passar por isso. Mas era esse nome complicado que eu estou aqui me engasgando o tempo todo, que é Ile-de-Fort, é exatamente o nome da pessoa que descobriu. Do arqueólogo. Quer dizer, o nome dele não, é o local. Local. Foi na Áustria. Foi na Áustria que esse nome aí. Deve ser coisa alemã, porque a Áustria teve uma parte alemã. Bom, a mulher de Ile-de-Fort, como estudiosos de arte da antiguidade, passaram a chamá-la. Não é apenas um retrato um tanto quanto despudorado de uma mulher, tampouco é uma deusa. É possível que a noção de uma deusa mãe fértil ou da mãe terra tenha evoluído apenas com o advento da agricultura, não sendo um elemento das sociedades nômades antigas. Apesar de sua sexualidade exagerada e dos braços e pernas desproporcionalmente pequenos, ela é uma representação real, embora idealizada, da mulher, uma personificação da fertilidade humana, e não uma divindade. Se fosse uma divindade dessa, não é nada. Né? Você está vendo tudo que ali é para fertilidade. Nas sociedades nômades da Europa, na era do gelo, a obesidade, sem dúvida, era um traço incomum. Isso é esquisito, né? Naquela idade, você está ali numa caverna, você tem pouca comida, na era do gelo. Como é que vai ficar gordinho? Né? A corpulência da mulher de Ile-de-Fort e de outras estatuetas, além de talvez simbolizar a fertilidade, pode representar o quê?
sobrevivência, porque está na era do gelo, né? Pode representar esperança de sobrevivência, vida longa e abundância, né? Você olha para um gordinho assim, pô, o cara tá bem, pô, né? O magrinho está fragelado, né? A mulher de Iludefort afasta-se de outras estatuetas de Vênus na representação do cabelo, você não vê nem a cabeça. Tem outras estatuetas de Vênus que você não vê a cabeça. Não Essa tem aqui cabeça. você vê, Essa você vê. mas não vê olho, não vê nada, só vê não. cabelo, né? Só vê a cabeça com um negocinho que parece cabelo. Que aparece trançado ou adornado com contas. Cabelos têm um longo histórico como elemento de atração sexual. Então é provável que a intenção tenha sido retratar a sexualidade erótica e não somente a fertilidade reprodutiva. Então já botou mais uma pimentinha aí. Por outro lado, alguns estudiosos não veem as 7 linhas concêntricas que circundam a cabeça da figura como cabelos, mas como um tipo de acessório ritualístico da cabeça. Mas já complica mais, o negócio fica mais esotéricozinho. Bom, sobre o propósito. As estatuetas do tipo Vênus estão entre os mais destacados feitos artísticos da Idade da Pedra. E muito se especula a respeito de sua função na sociedade paleolítica. Medindo de 4 a 25 centímetros, permaneceram similares em sua forma no decorrer dos milhares de anos em que foram feitas, sugerindo um propósito consistente e definido. Alguns historiadores sugerem que, cabendo perfeitamente na mão, aquilo que eu falei, humana, as esculturas podiam ser carregadas como talismãs ou amuletos, né? Fossem para levar fertilidade ao portador ou para protegê-lo do mal, né? Então a mulher não estava conseguindo, sei lá, engravidar, sei lá, qualquer coisa. Bota esse talismã e segura na... Bom, outros observam que a mulher de Iludefort era originalmente colorida com ocre vermelho, cor utilizada em rito de sepultamento. Também se especula que se as estatuetas seriam autorretratos feitas por mulheres sem o recurso de espelho, explicando assim a ausência do rosto. Bem? Nós também temos os símbolos da fertilidade masculina, hein? Vou só passar isso para vocês. Comparado ao grande número de Vênus, foram poucas as estatuetas de fertilidade masculinas encontradas. A mais digna de nota é um falo, quer dizer, um pênis, né? De pedra polida em tamanho natural, descoberto na caverna, essa mesma caverna desgraçada aqui do Hohlfels, perto de Ulm, na Alemanha. Esculpido mais ou menos na mesma época das primeiras estatuetas de Vênus. Imagens da fertilidade masculina tornaram-se abundantes apenas nas civilizações da Grécia Antiga, com representações de Priapo, deus da fertilidade, do Antigo Egito com representações de Min e Osíris, e da Índia Antiga na representação fálica do deus Shiva, conhecido como Língua. Deuses da fertilidade da Antiguidade Clássica eram representados com muito recato, possivelmente refletindo uma sociedade mais patriarcal, certo? Então, na próxima vez, a gente vai já vamos entrar naquela arte rupestre em Altamira, né? Isso a Ana pode... Isso aí é muito conhecido, né? Agora, eu não sei, a Ana vai depois dar uns treinos aí para vocês darem mais piada quem não conhece. Quem conhece só para lembrar, né? Aquelas coisas, tem aquelas mãos todas que o pessoal fazia, aqui, com óculos, coisa vermelha, né? O cara fazia, botava lá. Então tem muita coisa interessante aí para a gente ver. O importante, né? Eu olharia assim, né? Por que a gente está dando essas coisas? Porque quando começar a se aproximar mais da nossa civilização, né? Da nossa época, sociedade mais moderna, ou mesmo no, sei lá, no Renascimento, para cá, vai ficando mais clara e talvez, possivelmente, as pessoas conheçam melhor, né? As pessoas começam a ter mais acesso. Mas, de qualquer maneira, é sempre bom, porque isso que nós estamos fazendo, pelas minhas contas, né? O que eu fiz mesmo, planejadamente, eu fiz assim, de outubro eu tento acabar a literatura, a música e o cinema. De 16 vai passar a ser 14. E aí, nessa altura, eu pretendo fazer isso, ter varrido um tema
de cada uma dos 14 conteúdos. Por exemplo, nessa arte, eu pretendo varrer o quê? Ah, essa parte aqui da pré-história e da Idade Antiga, entendeu? Que deve ter aí um... Não vi assim, eu fiquei, quando eu olhei assim, eu procurei olhar, quando a Ana começou a falar, eu disse assim, poxa, queria procurar o Egito, né? E realmente a gente só encontra, quer ver, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então tem 15 tópicos. Então a gente dá uma ideia com 15 tópicos que você vai tratar até a coisa. Eu vi isso que a Ana falou, eu não sei nem posso dizer se é falha ou não. Para mim dizer que seria uma falha, eu teria que ter um critério para dizer. Falha quer dizer, a palavra não é falha, nem sei dizer qual é a palavra. A palavra é na hora de escolher, a pessoa escolhe, né? E não valorizou a existência daquele príncipe, né? Aquele príncipe que a gente está vendo mais escuro que a mulher toda branquinha, ele escuro, né? Era um príncipe, né? Então você vê, começa a não valorizar. Agora, por que não valoriza? É, eu não sei, porque pessoas teriam que me dizer o critério que foi usado, né? Eu, se fosse usar o critério, você vê, vamos falar assim, com o Meixo Sama. Qual foi o critério que o Meixo Sama usou para a arte? Pelo que eu me lembro lá daquele museu, ele não tem nada, só tem coisa do Japão e da China. Eu acho, não estou aqui tentando me lembrar, né? Não sei se você lembra de alguma coisa, existe Não. alguma coisa do Ocidente? Até porque a gente não viu, não tem nem tempo de ver o museu todo. É, quer dizer, é muito complicado, porque você vê, ele conseguia as coisas. Conseguiu depois que os milionários ficaram todos ferrados, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, acabou a guerra e o pessoal tinha que viver. É mais ou menos a mesma coisa aqui, você repara só. Como é que é o nome disso? O coronavírus. Tem as pessoas, dependendo das pessoas, tem pessoas que vai queimando a sua gordurinha. Tem gente que já está não podendo pagar o aluguel da casa. Porque é um autônomo, uma coisa assim, então começa. Não tinha dinheiro sobrando para nada, ou teve que investir, sei lá, no estudo do filho, sei lá o que é. Então, você vê, poderia chegar a um ponto que aquele camarada que tivesse alguns objetos de arte, ele começaria a sentir necessidade. Se prolongasse, sei lá, esse coronavírus aí, esse pessoal todo aí, prolongar essas coisas, então tem gente que vai chegar a um ponto que não vai ter dinheiro para... Vai começar a não ter dinheiro para pagar prestações, para pagar isso e tal. E aí vai começar, se ele tiver uma artezinha, um quadro, alguma coisa desse tipo, ele vai começar a querer vender. E vai vender barato, né? Como se alguém quisesse vender uma casa hoje. O Meixo Sama adquiriu muitas obras de arte no pós-guerra, né? É. Agora, o que eu estou querendo dizer? Você imagina, num pós-guerra, ou no pós-guerra, qual devia de ser o donativo? Porque nós já, o que eu sei é que as igrejas já estão meio ferradonas, né? Porque não pode ter culto, não pode ter isso, as pessoas não vão lá, então as pessoas já estão ficando sem donativo, Então, por exemplo, nosso caso, a gente no fundo, a gente não tem igreja, a gente tem casas, aluguel de casa, então tem que alugar a casa. Então, você tem uma mensalidade aí, né? E, geralmente o pessoal escolhe casas mais bem localizadas, não sei o quê, não pode ser feinho. Então as casas geralmente aí estão na faixa de, sei lá, com certeza mais de R$ 5.000 e tal. E os donativos, nosso aqui de Teresópolis, não é coisa farta, entendeu? Então eu fico pensando no Meixo Sama, no caso, estou fazendo uma analogia para entender. Meixo Sama pega aquele dinheiro, vou aplicar. Vai aplicar o quê?
Ele tem que escolher, ele não tem muito dinheiro para escolher, né? E na época mesmo de guerra, de coisa assim, não tem essa coisa, essa mobilidade. Ele nunca saiu do Japão. Com muito esforço, ele foi um pouquinho para o oeste do Japão. Mas, pelo que eu me lembro, em determinada região do Japão, eu acho que eu nunca ouvi falar de ter ido para Hokkaido, por exemplo, lá para cima. Entendeu? Ele ficou. Então, ele é claro, ele procurava ter revistas, ter coisas assim, né? Mas não tinham. Ele até para a psicologia, não sei se vocês lembram, que ele fala assim, eu estou querendo saber o que está acontecendo, porque ele não tinha acesso do que estava acontecendo, né? Dessas coisas que era da parapsicologia, da Universidade Duke, não tem essas coisas. Então quer dizer que ele se limitou na arte a algumas coisas. Né? Não sei se essas coisas seriam. Eu sei que de música, assim, ele tinha acesso. Ele sabia, gostava da música de Handel, gostava de músicas mais alegres, óperas, ele citava algumas coisas, não aquelas trágicas, não. Então ele tem uma ideia de que nesse samba ele tentava. Agora, o quanto ele conseguiu, eu não sei. Eu não sei, por exemplo, nós citamos aqui hoje o que é uma arte que foi feita no México. Será que o Meixama dominava o México? Não, acho que não. Entendeu? Então fica difícil, acho que para qualquer um, quer dizer. Eu acho que mesmo pessoas especializadas, eu acho que é difícil a pessoa dominar o. Porque para dominar muitas coisas, a pessoa precisa viajar muito, cara, né? Precisa conhecer muitas coisas. É difícil conhecer muitas coisas, né? Eu não, eu não conheceria, eu não teria nem como dar uma dica dizendo assim, essa pessoa aqui é um cara de um conhecimento de arte com uma potência enorme. Você vê que às vezes as pessoas, para conhecer alguma coisa do Oriente, aí vivem um tempinho por lá. Mas assim mesmo é difícil para conhecer. A gente já foi lá no Japão, a dificuldade, a gente entrava naqueles museus lá, e a dificuldade é o seguinte, tudo bem, você vê, você não fala a língua, você tem uns guias que o negócio não é falar a língua, o negócio é saber o que está lá. Entendeu como é que eu quero dizer? Encontrei com até amigo da Ana, né, que ele faz traduções, e a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte, ele traduz, ele faz, como é que chama isso? A tradução Ele faz online? tradução no meio, de meio médico. Do né? meio médico. Aí eu pergunto a ele, mas você não se atrapalha, não? Ele tem que estudar muito. Porque aquelas ferramentas, aquelas coisas, ele tem que saber aqueles nomes todos. O médico daqui a pouco, pof, fala aquele nome, e ele tem que traduzir aquilo, ou tem que dizer, eu não sei, quer dizer, é complicado para você. Ele estuda, né, para isso. É muito assim, você ser tradutor é difícil. De literatura, por exemplo, você tem que entender o espírito que o cara colocou, porque não é igual a matemática. X mais 2 mais 5x mais 6 igual a zero. É isso aqui, é lá na Rússia, é na China, é, sei lá, em todo lugar você vai. Essa é a linguagem universal. Agora, por isso que essas linguagens exatas de ciência, não sei o quê, elas são pobres. Você vai dizer, mas sim, elas são exatas, mas elas são pobres, porque não dá uma interpretação, você não precisa. A literatura é que é o quente. Literatura é o quente, porque o cara fala uma palavra, uma poesia, por exemplo. O cara fala, não, porque o céu se desmanchava em lágrimas. Porra, cara, que história é essa, pô? Céu se desmanchava em lágrimas? Daqui a pouco ele está querendo se referir à chuva que está caindo. Ah, porra, cara, entendeu como é que é? Então, no primeiro momento, a pessoa começa com a poesia. Para você chegar a uma ciência, você tem que girar, 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 até chegar lá. E tem que passar pela dialética, aquilo que eu falei ontem. Né? E uma coisa que eu, conversando foi com o João hoje, eu disse assim, até conversando com a ministra Nilda, né, eu falei, olha, hoje aquela dialética que a gente vê assim,
que o pessoal da esquerda não quer fechar, não quer ir para a síntese, eles não têm nada de positivo. Quer dizer, eles só funcionam com antítese. O conhecimento dele da tese é para dizer isso aqui, ó, é isso aí que vocês estão falando, tá? Antítese, 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 antítese. Só negação. Negação, negação, negação. E a nossa igreja, a messiânica e outras religiões, é só ao contrário. É só afirmação, 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 afirmação. É só tese, tese, tese. Não tem um momento de dúvida de uma pessoa chegar e dizer assim, mas por que vocês estão dando essa ordem aqui para fazer isso? Isso aí não pode acontecer, isso, aquilo, aquilo, aquilo. Por exemplo, quando disseram que nós íamos, não ia precisar mais de donativo, que ia ser tudo feito através de venda de produtos, né? E de armazém, como é que é o nome daquele negócio? Da Core, né? Sim, mas de comida, restaurante, entendeu? Teve Aí, uma pronto, época que a igreja era isso que fez. foi. Aí, se tivesse alguém que dissesse assim, mas, por favor, aqui, aí botasse uma coisinha negativa lá, ele levava um pescoção, que ele nunca mais ia querer botar, porque a igreja é muito vertical, então só tem o quê? Só tem afirmação, 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 afirmação. Por isso que ela não cresce. Porque ela precisava da tese, da antítese, alguém contestar, e aí se reuniam, que era isso que era feito na escolástica. Entendeu? Agiam com a dialética. Porque aí faziam uma síntese, essa síntese é que virava a nova tese. E aí o progresso se dava, o desenvolvimento se dava dessa maneira. Entendeu? Então hoje essas duas coisas, que é a política e a religião, elas estão completamente empobrecidas porque não fazem nem a dialética. E quando eu digo assim, caramba, por que vocês... Eu não estava reclamando, porque não tem uma música que represente, que diga o que está acontecendo hoje. Não tem nenhuma poesia que represente isso, que espelhe o que está acontecendo. Por quê? A arte tinha que entrar nesse meio aí para ajudar a impulsionar a existência da dialética. Entendeu? Isso está enrijecido, cara. A igreja, a religião de um lado e a política do outro. Ela não faz um E. E onde que a minha revelação foi que o João me falou, disse que ó, ele criou um site, né? Como chama isso? Né? Grupo para se reunir, não sei, chat deve ser isso. Chat. Aí o que acontece? Quando eu comecei a falar em diabo, ele começou a ver que o pessoal... Quer dizer, o pessoal motivado pela política não tem uma ideia... Porque o que eu falei ontem, o pessoal vai ficar duvidando. Cara, se você é ateu, fortemente, você é do mal. Isso não sou eu que estou falando, é mesmo sobre o que falou. Bom, então se os comunistas são ateus, eles já são do mal. E eles usando essa dialética negativa, que anteriormente, sendo comunista, como eu fui na época, eles não eram praticantes como está hoje. Hoje é tudo imbecil, pô. Imbecil porque o cara, ele só sabe negar, ele não tem uma afirmação. Eu acho que ele não tem mais utopia, entendeu como é que é? Hoje o negócio está limitado aqui, ó. Poder para quê? Para roubar? Tapear? Então você não pode ter filosofia, você não é um homem de bem. Você não espelha a verdade, você não quer saber o que é verdade. Entendeu como é que é? Acho que eu já falei demais, não sei se está bom, se está ruim, não sei o que o pessoal, não sei se ninguém falou nada. Se está gostando, está errando, está ruim. Bom, hoje, né, acabando aqui, eu vou botar uma música e o filme, né? Cinema. Hoje esse filme até, se não me engano, aquele é muito bom, esse filme. Qual é? Anjo... Não, Luzes da Cidade? É Luz da Cidade? Luz da Cidade? Qual é? Não sei porque eu tenho que apagar aqui. Mas o negócio é, teve um que é um anjo, não sei o que, aquele filme é muito bom. Camarada
É uma comédia, no fundo, mas ela é boa, é antiga, nós estamos vendo lá de trás, né? Coisa antiga. Mas também se for Luz da Cidade, como ela está falando, que eu não lembro mais, a Luz da Cidade é um espetáculo, porque é com o Charlie Chaplin, né? Muito bom. Né? Jussara Magalhães, o poder para eles hoje é para se perpetuar. É, é. Esse para eles eu vejo dos dois lados, viu? Não é só política, não. Não é só política, não. Nossa igreja, então, é tudo vertical. Pô. Então, só sendo só vertical, é só poder. É fogo. Então, uma cruzada, cara. João Carlos Santos, tá bom? Tá bom para gente encerrar? Bom. Então, amanhã a gente vai dar mais um. Eu acho que amanhã a gente avança. Eu tomei aqui. Amanhã que é dia 23, né? Então, no dia 23, eu acho que é psicologia na literatura. Então, amanhã a gente vai falar sobre literatura. Nós estamos no tema dos heróis e lendas, né? Mas vale a pena. Vamos falar sobre a epopeia de Gilgamesh também. Nós estamos vendo, vamos indo. Tá? Tudo bom? Então, tem mais nada? Então, até amanhã, se Deus quiser. Jussara Magalhães, show. Então, tá bom. Então, logo para vocês todos aí.